Olá você, boa tarde. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do jornal de hoje. Os números do desemprego no Brasil. O país poderá estar até o fim do ano na lista de nações com as mais altas taxas de desemprego no mundo. A projeção, que já antecipa isso, foi feita com base em análises dos números do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. E, enquanto isso, muitos profissionais capacitados até já desistiram de seguir a procura por uma oportunidade. E não foi só o preço da gasolina que disparou, que temos contado aqui no Pauta Aberta. O gás de cozinha está também com preços nas alturas. O valor do produto hoje já corresponde a 10% do salário mínimo no nosso país. 64 dias de guerra na Ucrânia. O governo da Rússia afirma que realizou mais de 400 ataques nas últimas horas ao território ucraniano e que 67 alvos estratégicos foram atingidos no país. A Ucrânia, sob ataque, recebeu nesta quinta-feira a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que ficou emocionado a visitar, sobretudo, aquela região de Bucha, onde houve aquele massacre de tropas russas aí. Também no programa de hoje a gente mostra para você os gols da noite dos times brasileiros pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta quinta-feira já começou. A taxa de desemprego no Brasil, até o fim deste ano, deve atingir uma marca triste. Poderá estar entre as maiores do mundo. Esta análise foi feita com base nas projeções do último relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional, FMI, para a economia global. No ranking, que inclui as projeções do FMI para um conjunto de 102 países, o Brasil aparece com a nona pior estimativa de desemprego no ano, 13,7%, bem acima da média global prevista para o ano de 7,7%. Esse levantamento mostra que o Brasil registrou a 16ª pior taxa de desemprego no mundo em 2021. Outros países emergentes têm taxas previstas em patamares bem menores. A projeção para a China, por exemplo, é de uma taxa de desemprego de 3,7% em 2022. Para a Rússia, que está em guerra, a estimativa é de 9,3%. Desde 2016, o desemprego no Brasil supera os 2 dígitos. Vale lembrar que o IBGE considera como desempregado para o cálculo da taxa oficial do país apenas os trabalhadores que efetivamente procuraram emprego nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. Além dos 12 milhões de desocupados, o Brasil reúne atualmente um total de 4,7 milhões de desalentados, que são aqueles aptos a trabalhar, mas que desistiram temporariamente de procurar uma vaga. E o que dizer do preço do gás de cozinha, hein? Foi às alturas. O valor do produto já corresponde hoje a 10% do salário mínimo no nosso país, o que impacta diretamente, no bolso do brasileiro. Cada dia um susto diferente. Além da gasolina, que subiu 2 vezes consecutivas nos últimos 15 dias, agora o botijão de gás de 13 quilos chega no maior preço dos últimos 100 anos. Segundo informações da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o botijão foi vendido em média a R$ 113,24 na última semana, alcançando o maior valor real da série histórica desde julho de 2001. Ainda de acordo com a ANP, a média de preço do botijão foi de R$ 113,24 na última semana, o que equivale a 9,3% do salário mínimo, que hoje é de R$ 1.212. Detalhe, o valor é mais do que o dobro do auxílio gás pago pelo governo federal às famílias de baixa renda. O benefício hoje é de R$ 51, 44,5% do preço médio. Economistas afirmam que o gás de cozinha voltou a comprometer o salário mínimo na mesma proporção que no ano de 2007. E com tantos aumentos, o brasileiro não sabe mais o que fazer para driblar a falta de dinheiro no bolso.
complicado. Diante de tantas dificuldades, das altas sucessivas de preços no país, uma cooperativa de energia solar e uma ONG de comunidades do Rio de Janeiro lançaram o projeto Energia Solar, que vem ajudando a reduzir os gastos com eletricidade em favelas do Rio de Janeiro. Os moradores beneficiados chegam a pagar metade do valor normal, o que é um alívio frente ao aumento de 21% nas contas de luz do Brasil este ano. Este telhado coberto de painéis fotovoltaicos no Morro da Babilônia ajuda a diminuir a conta de luz dos moradores, usando um recurso abundante por aqui, a luz do sol. O projeto de energia solar em favelas do Brasil foi lançado em junho passado por líderes comunitários e uma organização sem fins lucrativos chamada Revolusolar. Hoje ela atende 34 famílias que recebem um desconto na própria conta de luz. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos antes, então teve uma grande economia. E o nosso sonho é poder cobrir a população geral daqui das duas favelas, para que Chapéu, Mangueira e Babilônia possam se tornar comunidades autônomas do ponto de vista energético. Os 60 painéis fornecem eletricidade diretamente à rede. Em troca, a concessionária dá às 34 famílias participantes da cooperativa um desconto muito necessário em suas contas. A energia que é injetada na nossa luz faz com que a conta caia mais da metade do que nós pagávamos. Outros 44 painéis estão instalados em cima de empresas privadas que também recebem descontos como parte da cooperativa. Neste albergue, a economia na conta de luz chega a 70%. Podemos ver que funciona perfeitamente a energia. As pessoas... Es que hay tan poca información en el mercado, cómo funcionan unos paneles solares y funciona igual que no ter, o sea, no tem muita diferença. A única diferença é que você sabe que a energia que você está utilizando vem do sol. É isso. A ajuda chega em um momento crítico para os moradores de favelas que lutam para pagar suas contas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o preço médio da eletricidade para consumidores residenciais no Brasil deve aumentar 21% este ano, após subir 7% no ano passado. Além de ser uma fonte renovável, a energia solar também é uma alternativa às perigosas e clandestinas conexões de eletricidade, conhecidas como gatos, que os moradores usam para conectar ilegalmente suas casas à rede. As concessionárias de energia elétrica estimam que a prática comum custa R$1,5 bilhão por ano e contribui para o aumento dos preços para todos os demais. Atualmente, o Brasil obtém apenas 1,8% de seu consumo da energia solar. Que iniciativa legal essa, e que, se ganhar força, poderá garantir uma conta de luz bem mais baixa a tantas famílias, centenas, milhares de famílias, não apenas do Rio de Janeiro, mas, por que não, de todo o Brasil. A ideia é muito legal e que sirva de exemplo aí, que vai poder, assim, ajudar muitas e muitas famílias que precisam dessa conta de luz mais barata. Em Brasília, ontem, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que garante aumento para R$ 400 do valor mínimo que será pago pelo Auxílio Brasil, que é o atual programa de assistência do governo federal. O Auxílio Brasil foi criado pelo governo em agosto do ano passado, em substituição ao Bolsa Família. Em um primeiro momento, o benefício médio pago foi de R$ 217. Inicialmente, o texto enviado pelo governo previa o pagamento desse complemento somente até dezembro desse ano. Em acordo fechado com líderes partidários durante a votação da proposta, o relator e ex-ministro da Cidadania, deputado João Roma, acatou uma emenda para tornar o complemento permanente e, consequentemente, fixar o valor mínimo do Auxílio Brasil em R$ 400. A estimativa é que o governo precise de R$ 41 bilhões por ano para bancar o complemento do benefício. A ampliação do Auxílio Brasil foi viabilizada após a aprovação da PEC dos precatórios, que incluiu um dispositivo que determina que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade tem direito a uma renda familiar básica garantida pelo poder público. Segundo o relator, o número de beneficiários atendido pelo auxílio saltou de 14 milhões para mais de 18 milhões de pessoas. A matéria segue agora para análise do Senado.
Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão perto do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As chamas se alastraram rapidamente pelo galpão que fica na Vila Barros, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Detalhe importante é que o local fica a apenas 5 quilômetros da cabeceira da pista do Aeroporto Internacional. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 8 horas da noite de ontem e foi madrugada adentro. O prédio foi totalmente destruído. Para controlar as chamas, mais de 90 bombeiros participaram da operação. Ninguém ficou ferido. Moradores próximos do local tiveram que deixar suas casas temporariamente por causa da alta temperatura provocada pelo incêndio na região. Segundo informações da concessionária responsável pelo aeroporto, o fogo não afetou os voos. É uma situação que deixou todos, principalmente na torre, do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, muito preocupados por conta das chamas e da fumaça que subiu e se alastrou ali pela região. E o acidente com o avião da Esquadrilha da Fumaça mudou os planos de comemoração do aniversário de 164 anos no município de Lençóis Paulista. A aeronave caiu ontem no interior de São Paulo. O Super Tucano A-29 caiu numa área da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior paulista. De acordo com informações da FAB, 2 tripulantes, o piloto e um mecânico, estavam na aeronave e conseguiram ejetar antes da queda. Por isso, foi cancelada a apresentação especial da Esquadrilha da Fumaça hoje de manhã, no aniversário de Lençóis Paulista. A aeronave A-29 é usada para a formação de pilotos de caça e também no patrulhamento das fronteiras do Brasil. O acidente vai ser investigado pela Força Aérea Brasileira. Um susto imenso, no interior de São Paulo. Que bom que não houve vítimas fatais neste acidente. E vai até a semana que vem o prazo que as pessoas têm para fazer o título de eleitor. O número de novos eleitores este ano já é maior do que os dos 2 últimos pleitos. Veja na reportagem. O prazo para tirar a primeira via do título de eleitor ou regularizar o documento a tempo de votar nas eleições deste ano acaba na próxima quarta-feira, dia 4 de maio. O procedimento pode ser feito pela internet ou pelos cartórios eleitorais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a procura de jovens para o pleito deste ano superou as eleições de 2018 e 2014. Entre janeiro e março de 2022, o país ganhou cerca de 1.140.000 novos votantes na faixa etária de 15 e 18 anos. Nas 2 últimas eleições, o número não passou da casa dos 800.000. Apesar do crescimento em relação às 2 últimas eleições, o número de adolescentes de 16 e 17 anos que solicitou o primeiro título de eleitor caiu em 82% em uma década. Em 2012, 2.600.000 pessoas desta faixa etária solicitaram o documento, enquanto hoje, faltando menos de uma semana para encerrar o prazo, o número de eleitores é inferior a 1,5 milhão. Essa procura cresceu expressivamente, principalmente nos últimos dias. E você vai ver agora como, de que forma, o que você come pode ajudar até a prevenir o câncer. A sua dieta pode ser uma aliada ou uma inimiga quando o assunto é câncer. Vários tipos da doença estão associados à má alimentação. De acordo com esse oncologista, 2 deles são mais frequentes. Nos homens, o câncer de próstata tem essa relação é evidente também. E nas mulheres, o câncer de mama também tem essa relação de uma forma muito nítida entre o risco do desenvolvimento de doença ou o risco de um prognóstico pior, associado a uma má alimentação, aos maus hábitos de vida. A boa notícia é que uma alimentação balanceada e outros hábitos saudáveis podem evitar até 28% dos casos de câncer. Quando a gente fala de 28%, a gente entende que é 1/3, praticamente. Só que eu tenho que considerar 1/3 de quanto? É 1/3 de um volume imenso de pessoas no Brasil. Isso beira 700.000 pessoas ano. A gente tem que entender também que a adoção desses hábitos saudáveis favorece, como eu mencionei, aqueles pacientes que já estão em tratamento. Então, eventualmente, aquele paciente que já está em tratamento, além daqueles que são diagnosticados como casos novos ao longo de um ano, esses pacientes têm uma melhor evolução com a adoção dessas dietas ou desses hábitos saudáveis. Mas o que evitar? Essa especialista explica que o consumo de alguns alimentos deve ser reduzido. A alta ingesta de carne vermelha e de produtos ultraprocessados, como os embutidos, do tipo salame, presunto, salsicha, com uma frequência elevada, isso está associado com o desenvolvimento de alguns tipos de cânceres. Também alto consumo de açúcar, sal em excesso, tudo isso está relacionado com o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres.
e também de outras doenças, né? É preciso também ter cuidado com as bebidas. Bebidas açucaradas, né? Esses sucos de caixinha, refrigerantes, isso já entra na parte do açúcar, né? Tudo isso é muito açucarado, você está consumindo açúcar de uma forma indireta, né? E ao contrário do que muita gente pensa, não é difícil e nem caro demais comer bem e manter a saúde em dia. Inserir legumes, verduras, frutas no dia a dia, uma carne magra, né? Peixe, frango, até a carne de porco, que é considerada uma carne magra. Também leguminosa, um arroz com feijão, tudo isso faz parte do prato do brasileiro, são produtos acessíveis e que fazem parte de uma dieta balanceada e isso contribui muito para a saúde no geral, evitando cânceres e diversas outras doenças. É muito importante, né, estar atento aí à qualidade dos alimentos, aos valores nutricionais desses alimentos que a gente está ingerindo. Veja no próximo bloco a visita do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, aos arredores de Kiev. Na cidade de Bucha, que foi arrasada pelas tropas russas, Guterres se emocionou. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A guerra na Ucrânia chegou hoje ao 64º dia. Um dia de movimento intenso da diplomacia internacional em busca de um cessar-fogo e de que situações traumáticas logo se resolvam em território ucraniano. A mais dramática delas é a situação em Mariupol. Neste momento, além dos militares entrincheirados que resistem, há centenas de civis na mesma situação, na área onde fica a siderúrgica de Azovstal. Essas pessoas simplesmente não conseguem deixar a região em segurança, diante dos frequentes ataques e da forte presença de soldados russos. Há semanas, os bombardeios não param por lá e as batalhas são ferozes por pequenos espaços em territórios pela cidade. O governo da Rússia informou hoje que destruiu 2 depósitos de munição ucranianos e que, no total, 67 alvos considerados estratégicos foram atingidos. Informou também que teria destruído nesses ataques aproximadamente 300 militares que atuam nas defesas da Ucrânia. O Ministério de Defesa da Rússia informou ainda que foram mais de 400 ataques ao país entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira. Também, de acordo com o Ministério de Defesa da Rússia, o sistema de defesa antiaérea do país foi ativado depois das explosões em Belgorod, cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia. Há suspeita do governo russo de que a explosão de um depósito de munições na cidade tenha sido provocada após a ofensiva que teria sido feita por drones ucranianos. Para a Grã-Bretanha, o Ministério da Defesa da Grã-Bretanha há inclusive legitimidade nesta reação ucraniana, com o objetivo de atingir a infraestrutura que garante abastecimento e armamento a soldados russos que não cessam os ataques ao país. Também nesta quinta-feira, o secretário-geral da OTAN anunciou que Finlândia e Suécia serão muito em breve os 2 novos países integrantes da OTAN. A Finlândia tem fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia. A aliança ganha reforços e, com isso, o líder Vladimir Putin continua as ameaças, com a promessa de retaliação, caso chegue intervenção estrangeira à Ucrânia. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou nesta semana que pelo menos 2.787 civis foram mortos desde o início da guerra. Números que, de acordo com a própria ONU, podem ser muito maiores. Também, de acordo com esses registros oficiais, 3.152 pessoas ficaram feridas, vítimas da guerra na Ucrânia. E o secretário-geral da ONU esteve nesta quinta-feira em Kiev e outras cidades ali nos arredores da capital. Foi a primeira visita de Antônio Guterres à Ucrânia desde o início da guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visitou nesta quinta-feira várias localidades ucranianas afetadas pela invasão russa, iniciada há mais de 2 meses. Em Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades cometidas durante o conflito, Guterres fez um apelo para que a Rússia aceite cooperar com a investigação do Tribunal Penal Internacional por possíveis crimes de guerra.
When we see this horrendous sight, quando vemos este local horrendo, sinto como é importante ter uma investigação completa e responsabilização. Fico feliz que o Tribunal Penal Internacional veja esta situação, que o Ministério Público já esteja aqui. Apoio totalmente o TPI e apelo à Rússia que aceite cooperar com o tribunal. I fully support the International Criminal Court and I appeal to the Russian Federation to accept to cooperate with the International Criminal Court. But when we talk war crimes, mas quando falamos de crimes de guerra, não podemos esquecer que o pior deles é a própria guerra. Of crimes is war itself. As autoridades ucranianas acusam as tropas russas de massacrar civis em Bucha, Borodianka e outras áreas do subúrbio de Kiev durante a ocupação em março, antes da retirada das forças de Moscou. Guterres ainda enviou condolências aos familiares das vítimas e disse que se coloca no lugar dos ucranianos. When I see those destroyed buildings, quando vejo esses prédios destruídos, devo dizer o que sinto. Imagino minha família em uma dessas casas destruídas. Vejo minhas netas fugindo em pânico, parte da família acabou morta. I see my granddaughters running away in panic. Part of the family eventually killed. Esta é a primeira visita de Guterres à Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O secretário-geral das Nações Unidas vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após ter se encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin. É um país que vive dias de muita tristeza, né? O secretário-geral da ONU ficou realmente emocionado, principalmente nessa cidade de Bucha, quando se colocou, né, no lugar das pessoas que sofreram tantas perdas na região. É importante a gente lembrar que na última terça-feira Guterres esteve em Moscou com o presidente Vladimir Putin e também com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Uma visita diplomática para pedir pelo cessar-fogo, pelo fim da guerra. Vamos falar de saúde agora e de uma doença que muitas vezes aparece sem dar tantos sinais e que com o tempo se agrava muito. É que uma pesquisa na área da saúde divulgou números alarmantes. Mais de 11% dos brasileiros já foram diagnosticados com depressão. Esse transtorno, que é considerado o mal do século, preocupa especialistas e outras autoridades em saúde. Quem traz os detalhes para a gente é a Cláudia Vicentim. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. O levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde faz parte da pesquisa Vigitel, uma das mais amplas na área, e foi realizada entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. 27.093 pessoas com mais de 18 anos, residentes em todas as capitais brasileiras, mais o Distrito Federal, foram entrevistadas e o resultado apontou que, em média, 11,3% dos brasileiros já relataram ter recebido o diagnóstico de depressão. Os dados apontaram ainda que a frequência maior foi registrada entre as mulheres, com 14,7% contra 7,3% nos homens. Esses números indicam um aumento na incidência da depressão no país, já que na última Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE em 2019, o mesmo levantamento apontou que 10,2% dos residentes no Brasil receberam o diagnóstico de depressão, índice maior do que o encontrado em 2013, quando os números foram de 7,6%, há, portanto, uma tendência de aumento nesses quadros. Segundo especialistas, a depressão é considerada uma doença crônica e está associada a alterações do apetite, sono, percepção da autoimagem e provoca impactos diretos no funcionamento do cérebro. Um quadro de depressão pode afetar a memória, por exemplo. As causas que desencadeiam a doença podem ser multifatoriais, ou seja, incluem alterações bioquímicas, componentes genéticos ou eventos traumáticos. Entre os hábitos de risco que podem facilitar o desenvolvimento de depressão estão estresse crônico, disfunções hormonais, alcoolismo, uso de drogas, além de doenças de tratamento prolongado ou contínuo. O diagnóstico deve ser feito por um médico especialista e o tratamento pode ser uma combinação de medicamentos e psicoterapia.
Há 3 anos, o Brasil conta com Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Desde que esse programa foi lançado, mais de 122 mil brasileiros foram capacitados para orientar e conduzir pacientes com suspeita ou confirmação de quadros de depressão. Para saber que locais oferecem consulta para atendimento psicológico gratuito, voluntário ou com preços acessíveis no Brasil, é só acessar o Mapa da Saúde Mental. O endereço é mapasaudemental.com.br. Odilon. Valeu, Cláudia. Números bem preocupantes, né, para a saúde da população brasileira. Vamos falar agora de uma parceria entre o Sebrae, pequenos produtores e também empresários que querem destacar aí a qualidade e a origem dos produtos do Paraná. E um evento hoje em Curitiba reuniu representantes desses setores, né? A meta é capacitar, alinhar estratégias para ganhar ainda mais espaço no mercado. São 42 produtos do Paraná, um mais gostoso que o outro. 9 já receberam a indicação geográfica, como a erva mate de São Mateus do Sul, a bala de banana de Antonina e o mel do Oeste. A indicação geográfica ela abriu um leque de novos negócios. Existe um grupo seleto de pessoas que querem produzir produtos com qualidade, diferenciados, com indicação geográfica, e nós estamos recebendo grande apoio. Haja visto que estamos aqui em Curitiba hoje mostrando o nosso produto. Então, está se abrindo um novo mercado para nós. Esse apoio e as orientações são feitas pelo Sebrae. A indicação é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a indicação leva a um reconhecimento. O reconhecimento dá a eles o direito de usar o produto, defendendo que aquele produto foi feito naquela localidade e vai ter um símbolo ali dizendo indicação geográfica ou indicação de procedência ou denominação de origem. Isso faz com que o consumidor, ao ver esse signo escrito isso, ele saiba de onde que é o produto e o significado dele, que é um produto protegido. Durante a manhã, os produtores e empresários trocavam experiências. O Marcelo busca a indicação, que está próxima. Seu produto, o barreado do litoral. O selo, ele vai imortalizar a história do barreado, entende? Que é naquela região. Então ele propicia que o barreado seja preservado, a sua história, o modo de preparo, tudo desde os ancestrais faziam. Então, esses restaurantes que servem esse prato típico, todos eles estão organizados para servi-lo conforme os ancestrais faziam. Muito legal, muito entusiasmo, né? Muita motivação para levar aí produtos com ainda mais qualidade aos consumidores, principalmente no estado do Paraná. Futebol. Pela Libertadores, o Palmeiras confirmou a boa fase e garantiu ótima vitória no Equador. Veja os gols de ontem à noite. Em Guayaquil, no Equador, o Palmeiras partiu para cima do Emelec. Rony, de cabeça, marcou o primeiro para a equipe paulista. Gabriel Veron, em jogada muito rápida, ampliou 2-0. O Emelec ameaçou uma reação. João Rojas marcou para os donos da casa. Mas Breno Lopes mandou essa pintura pelo alto e fechou o placar em Guayaquil. Palmeiras, líder disparado do grupo, 3, Emelec 1. Em Belo Horizonte, o América começou bem contra o Tolima. Depois de bonita jogada, Pedrinho fez 1-0. Anderson Plata empatou para os colombianos. Em outra boa jogada do América, o zagueirão do Tolima fez contra, 2-1. Já era finzinho de jogo, bate-rebate na área do América e de cabeça Quinones deixou tudo igual novamente. Aí, nos acréscimos, Anderson Plata avançou pela direita. Depois do chute, a bola desviou na zaga e garantiu a vitória de virada dos colombianos. América 2, Tolima 3. No Castelão, o Fortaleza fez a lição de casa contra o Alianza Lima do Peru. Romero, de primeira, marcou 1-0. Aí, Lavandeira, é isso mesmo, Lavandeira empatou para os peruanos. Depois, Hércules garantiu a vitória para os donos da casa. Final, 2-1 Fortaleza, primeira vitória do Fortaleza nesta Libertadores. Pela Sul-Americana, o Cuiabá perdeu jogando em casa, com a maior parte da equipe reserva. 2-1 para o River Plate do Uruguai. E jogando em Antofagasta, no Chile, o Atlético Goianiense perdeu para o Antofagasta. 2-1 para os donos da casa.
E pela Libertadores, daqui a pouco tem Flamengo em campo também lá no Chile. O rubro-negro carioca, com 2 vitórias, defende a liderança do Grupo H. Veja os detalhes dos jogos dessa noite com os clubes brasileiros pela Libertadores e também pela Sul-Americana. Em Santiago do Chile, no estádio San Carlos de Apoquindo, o Flamengo terá pela frente a Universidade Católica. Com a vitória, o rubro-negro carioca, exemplo do que fez o Palmeiras, também garante 100% de aproveitamento no primeiro turno. E um passo muito importante rumo a uma das vagas para as oitavas de final da Libertadores 2022. Pela Sul-Americana, o Santos também joga hoje no Chile, contra a União La Calera, partida marcada para as 9h30 da noite. Na altitude da Bolívia, o São Paulo tem jogo duro contra o Jorge Wilstermann, às 7h15. Em ritmo de jogo do Flamengo, do São Paulo e do Santos, hoje a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. A gente tem um novo encontro amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar, aqui no nosso Pauta Aberta. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.